Fala pessoal, sou o Gomes. Hoje aqui vamos lembrar o GP da Hungria de 2019. A corrida que teve a batalha entre Max e Hamilton. E quem se deu bem foi o inglês da Mercedes. Eu peguei de inspiração essa corrida do canal Júlio Piloto. O canal dele tá aqui embaixo. Um canal show de bola. Mas sem espera, deixa o like e vamos para o vídeo. A temporada daquele ano, a Hungria seria a etapa 12. E nas últimas 11 corridas, a Mercedes venceu 9 delas. E só Hamilton venceu 7. E só o Max foi o único no Mercedes a vencer. E venceu as etapas da Áustria e Alemanha. E por isso no campeonato, o Hamilton liderava com uma vantagem sobre Bottas, que era o segundo. A diferença entre eles era de 41 pontos. O Max era o terceiro. E as Ferraris fechavam o top 5. Então vamos para o fim de semana do GP da Hungria. No primeiro treino livre, tivemos várias rodadas das Red Bulls e das Racing Points. E o mais rápido foi Lewis Hamilton, com tempo de 1:17.2. E no Detalhe 2, o álbum pegou grama, perdeu o carro e foi direto pro muro. E depois tínhamos uma chuva e também corte de curvas. E o mais rápido foi o Gasly, com 17.8. E depois, no terceiro e último treino livre, tínhamos um estranho pau branco, causada pela F2, após o motor ir-se embora. Enquanto o Hamilton era mais rápido. Após os treinos, vamos para o quali. Quando eram 10 da manhã, o Q1 começava. Quando faltavam 10 minutos, as Ferraris faziam volta e era dobradinha, com o Leclerc na frente. E depois de 1 minuto, vinham as Mercedes. O Bottas foi P2 e o Hamilton P3. O Bottas cruzou a linha e cravou a primeira posição com 15.8. E fez um novo recorde da pista. E quando faltavam 7 minutos, o Leclerc saiu de traseira, rodou e estampou o muro e danificou a asa traseira. Mas felizmente o Charles voltou à pista. E quando faltavam 5 minutos, estariam fora Kvyat, Giovinazzi, Stroll, Grosjean e o Kubica. E Russell, até aquele momento, era o P14. E com o tempo já cerrado, Russell melhorava e era o nono. O Albon o oitavo. Giovinazzi também. O Sainz era o sexto. O Magnussen pulava para terceiro. O Kvyat era o P11 e deixava o Russell em risco. E o Ricardo estava fora. Mas o Hülkenberg melhorava e eliminava o Russell. Junto com ele também foram Pérez, Ricardo, Stroll e o Kubica. E durante a passagem do Q1 para o Q2, o Sport TV chamou atenção da MotoGP, pois Mark Marques empatava com Mick Durham, o pai do Jack Durham, que é uma lenda da MotoGP, em pole position, sendo 58 para cada. E depois dessa chamada, tínhamos o Q2. Na primeira saída, as Mercedes, as Red Bulls e as Ferraris saíram de médio. E quando faltavam 11 minutos, as Mercedes fazendo volta. O Lewis ficou na frente do Bottas, com 15.4, e fez o novo recorde da pista. O Verstappen foi segundo, Vettel o quarto. E o Charles conseguiu voltar para o Q2 e fez o quarto tempo. E quando faltavam 5 minutos, estariam fora Albon, Kvyat, Giovinazzi, Magnussen e o Raikkonen. E com o tempo já cerrado, o Sainz saiu do risco e foi para sétimo. O Raikkonen melhorou, mas ficou em risco. E quando o Magnussen cruzou a linha, ele ficou em último. Junto com ele foram eliminados Hülkenberg, Albon, Kvyat e o Giovinazzi. Logo depois, o decisivo Q3 começava. O Hamilton fez o primeiro tempo do Q3 com 15.1. Logo depois veio o Bottas com os mesmos 15.1, mas que na frente por apenas 10 milésimos. O Verstappen vinha com o melhor setor 2. E quando cruzou a linha, ele fez incríveis 1:14.9 e cravou o novo recorde da pista, deixando Bottas um décimo atrás. O Vettel foi apenas o quarto. O Leclerc o quinto. E quando faltava 1 minuto, todo mundo ia abrir volta. E seria a seguinte ordem: Leclerc, Verstappen, Bottas, Hamilton e por último o Vettel. No setor 1, o Leclerc foi mais rápido, mas Vettel roubou dele. No setor 2, o Verstappen era mais rápido, mas Bottas roubou do holandês. Lá na frente, o Leclerc cruzava a linha e era o segundo. E o Max foi melhor ainda, com 14.5. Bottas ficou em segundo. O Hamilton seguiu em terceiro. Então, finalmente, Max Verstappen cravava a pole position na Fórmula 1 e marcando o mais novo recorde da pista. E era piloto de número 100 a cravar pole na F1. E no rádio, ele estava muito feliz. Yes, boys, come on, yes! E após esse logo Q3, vamos para o grid. Verstappen na pole, Bottas logo atrás, Hamilton em terceiro, Leclerc em quarto, Vettel, Gasly, Norris, Sainz, Grosjean e Raikkonen fechavam o top 10. Agora vamos para o domingo. A
Após a volta de formação, as luzes se apagavam e a corrida começava. O Max largou bem e seguiu na ponta. Mas na curva 1, Max, Bottas e Hamilton ficaram roda a roda. E Bottas fritou o pneu. E isso prejudicou Hamilton. E na curva 2, o Hamilton foi por fora. E na curva 3, o Hamilton mergulhava. Teve um leve toque, mas assumia a segunda posição. Logo depois, o Bottas perdia mais uma. Agora pro Leclerc. E na volta 2, o Vettel foi por fora e passava o Bottas, que tinha sua asa danificada. E no fim da quinta volta, o Bottas finalmente parou no box para trocar sua asa. E saía em último, enquanto o Verstappen liderava com boa vantagem, que era de quase 2,5. A corrida foi padrão Hungria, bem sonolenta, bem mesmo. Não teve nenhum evento ou batalha no top 10. E só na volta 22 tínhamos uma treta. A Mercedes chama Hamilton pro box, mas o inglês seguiu na pista. Depois a diferença entre ele e o Max estava caindo, sendo abaixo de 1,5 segundos. E na volta 23, o Hamilton tirou 3 décimos da vantagem do holandês. E na volta 25, o Verstappen foi o primeiro dos líderes a parar, enquanto Hamilton seguiu na pista. Okay, Lewis, it's hammer time. A diferença entre Lewis e Max caía de curva em curva. E na volta 27, a Mercedes chamou de novo Hamilton para fazer sua parada, mas o inglês seguiu na pista. Na volta seguinte, Charles Leclerc parava no box. Na volta 29, o Max tirou incrivelmente 1,5 segundos da vantagem do Hamilton. E só na volta 32, Lewis Hamilton parava no box. Colocava os pneus duros e saía em segundo, a 6 segundos atrás do Verstappen. Na volta 34, o Hamilton já estava colado no holandês, com a diferença de menos de 1 segundo. Na volta seguinte, o Hamilton abriu asa e foi para cima. Fingiu mergulho, mas seguia em segundo. Na volta 38, o Hamilton abriu asa, mas o Verstappen também, por causa do retardatário. E no fim dessa volta, o Hamilton colou na reta, o inglês abriu asa, pegou o vácuo e foi pra cima. Tentou ir por fora, mas não conseguiu. E depois, seu melhor. Tentou de novo, mas o Verstappen fechou a porta. O Hamilton não desistiu. Com o seguinte, tentou de novo e foi por fora. E quase conseguiu, mas acabou saindo da pista. E na volta 40, o Max conseguiu abrir uma vantagem considerável. E na volta 41, a vantagem começava a aumentar. Mas na volta 45, a diferença entre Max e Lewis caía e quase ficava abaixo do segundo. E só na volta 47, a vantagem caía para realmente ficar abaixo do segundo. Então o inglês conseguia abrir a asa. Na volta 49, Mercedes e Hamilton faziam uma segunda parada não esperada, pois faltavam pouco mais de 20 voltas. E a equipe deu a Lewis os pneus médios. E na volta 50, a diferença entre eles, Hamilton e Max, estava em 19 segundos. Anotem isso. Na volta 55, o Hamilton tirou 5 segundos da vantagem e estava em 15 segundos. Na volta 60, a diferença estava em 12 segundos. E o Inside da Amazon nos mostrava que o Hamilton só chegaria no Max na última volta. Mas depois abaixou para 9, logo depois para 8. E na volta 65, a diferença já estava em 3 segundos. E nessa volta, o Hamilton tirou 2 segundos. E quando faltavam 5 voltas, o Hamilton já poderia abrir a asa. E na volta seguinte, o Hamilton abriu o DRS, ia por fora e assumia incrivelmente a primeira posição. E depois, já na volta seguinte, o Verstappen parou no box e colocou os macios apenas para fazer a meia volta. E na volta 68, o Vettel com o Leclerc abriu asa, mergulhava, quase tocava, mas passava o monegasco para assumir a terceira posição. E lá na frente, o patrão abriu a última volta com uma estratégia incrível, fantástica da Mercedes contra um forte Max. Pois quando faltavam 4 voltas, o inglês passou o holandês. E por isso, Lewis Hamilton vence hoje pela Hungria pela 7ª vez na carreira. O Verstappen ficou em segundo e o Vettel em terceiro. Após essa etapa, tivemos o incrível GP da Bélgica, onde Leclerc venceu pela primeira vez. E essa corrida eu já falei aqui, mas foi esse vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Essa semana nos vemos domingo, pois tem Las Vegas. Sim, é Vegas. Um vídeo fantástico. Nem sei o que falar. Apenas espere. Mas tem isso. Esse óculos aqui é de lente, não vale pra nada. Mas tem isso, 3 dias. Falou e fui!